Hoje eu vim aqui mais uma vez, né, para falar com os pais, professores e cuidadores de criança. E o tema hoje é autismo, porque todo mundo agora fala de autismo na rede social e eu tenho visto tanta bobagem, que eu pensei, eu preciso me pronunciar nessa rede. Por favor, gente, pare de falar que autismo é doença. O autismo não é uma doença, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, quer dizer, alguma coisa aconteceu ali quando ele estava em desenvolvimento que não caiu direito e ele teve uma outra curva de comportamento. Qual é a dificuldade maior dos autistas? São a linguagem e a interação. Tá bom? Então, eles não são doentes. Eles podem ter asma, pode ter problema de pulmão, pode ter problema de coração, pode até ter problema de escoliose, mas eles não são doentes. O autismo não é uma doença. Ele é um transtorno no desenvolvimento, certo? Lembra, quem não sabe, vai lá no meu canal no YouTube, tem lá umas playlists que falam sobre o desenvolvimento da criança neurocaudal. Algumas crianças passam por esse desenvolvimento com transtorno e o que acontece? Acontece algumas características autistas. Agora, quanto ao diagnóstico desse autista, ele vai ter somente lá pelos 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque esse diagnóstico ele leva muito tempo para ser feito e não é só com o profissional. Não é só o pediatra, não é só o neuro, não é só o psicólogo, não é só a fono. São todos juntos para que esse diagnóstico se feche. Então, a criança tem lá algumas características, ela pode apresentar, tá? Dos 18 meses até 2 anos ali, ela pode apresentar já alguma característica autística, mas não é autista ainda. Então, o que acontece? Às vezes a criança está passando por um conflito no seu desenvolvimento neurológico, lá que não conseguiu fazer as conexões que deveria fazer, e aí ela tem algumas características, ou do contexto, do ambiente que ela vive, ou da própria criança, do seu próprio desenvolvimento, tá? Então, o pediatra, ele vai lá, olha, tem características autistas. Características autísticas. Vamos investigar, tá bom? Vamos investigar, vamos passar por uma avaliação psicológica, vamos passar por uma avaliação neurológica séria, não uma planilha lá de responder as perguntinhas. Seu filho olha quando é chamado pelo nome, seu filho brinca com brinquedinhos de rodar. Isto não é um exame neurológico, tá? Exame neurológico é um exame completo. Vamos ter também que ter o fonoaudiólogo para fechar isto. Entenderam? Por que eu venho aqui falar sobre isso hoje? Porque as coisas que eu estou vendo nas redes sociais me deixam assim, muito triste, porque o autista, ele já passa por esse transtorno, que ele tem que se puxar, ele tem que ser estimulado, ele tem que fazer uma série de coisas, às vezes tem que desenvolver as habilidades sociais, tá? Para poder se colocar no mundo de forma sociável. Então, é este acompanhamento que eles precisam ter. Não pedras, atirar pedras, chamar que eles são autistas, eles são especiais e coisas horríveis acontecem aí com as crianças, né? Essa semana mesmo aqui no Rio de Janeiro, há 2 dias atrás, uma criança foi dopada com Zolpidem numa creche. Por quê?
porque as professoras não sabiam lidar com a criança e aí acharam melhor, colocou os professores, ou sei quem estava cuidando da criança, né? Acharam melhor botar ela para dormir porque ela estava incomodando muito. Os pais, claro que foram pegar a criança, conhece a criança, sabe como que a criança é, desconfiaram, levaram a criança num pediatra, numa emergência, e lá foi feita uma lavagem estomacal na criança, a criança estava dopada. Então, isso está na delegacia, está em investigação, espero que eles resolvam isso. A criança tinha 2 anos e a mãe, ela fala que ele é autista. 2 anos ainda não temos um diagnóstico fechado. Tudo bem, ele tem várias características autista, pode ser mesmo autista, mas ainda não podemos ter certeza disso. Certo? Ele provavelmente está sendo ainda avaliado. O que acontece com as cabeças das mães quando elas vão no pediatra e o pediatra diz assim para elas: o seu filho tem autismo. Eles não falam, às vezes eles não têm a sensibilidade de falar: olha, nós vamos ter que fazer uma investigação sobre autismo porque ele tem algumas características. Pronto, mas não, eles já falam: seu filho tem autismo. E isso já rotula a criança. E isso também é um embargo para o tratamento da criança, que às vezes não é autismo que ela tem, às vezes é outro conflito que tem ali e que está sendo confundido com autismo, né? Então, assim como a tristeza às vezes é confundida com a depressão. Tá certo? Então vamos parar aí de ser especialista em autismo e dizer bobagem como essa, que autismo é doença. Não, ela não é doença. Criança autista, ela tem tanta inteligência quanto as outras crianças, é o modo dela se colocar no mundo, de se expressar, que é diferente do nosso. E a sociedade, como a maioria neurótica, não consegue lidar com isso. Certo? Então, gente, tem outra coisa também que eu queria falar. Tem vários psicanalistas que estudam o autismo, né, o desenvolvimento, pesquisam e estão ali sempre estudando e se atualizando. E também tem uma psicanalista, a Melanie Klein, se eu não me engano, que ela fala que o bebê, ele passa por fases. As fases dela, uma delas é autística, aquela fase em que o bebê está mais introspectivo, está mais naquela de olhar o brinquedo com mais atenção. E às vezes, né, essa criança precisa ser estimulada para que ela olhe outras coisas, outros desvios, seu foco, e assim ela possa ir para outra fase. Certo? Então, de teórico em teórico, as palavras mudam, as coisas têm outras visões, mas todos eles concordam. Autismo não é doença. Pode ter comorbidades, pode sim, pode ter comorbidade isso. O fato dela não poder, né, conversar e se expressar porque ela tem problema com a comunicação, o fato dela ter que gesticular muito porque ela se expressa muitas vezes com o corpo e as pessoas não entendem aquilo e também não educam. Então, aquela mexer o corpo é diferente do nosso, ele tem muito mais energia, vamos dizer assim, mas são pessoas que não são doentes, elas têm um transtorno no desenvolvimento e que muitas vezes elas podem andar muito livremente pelo mundo e você nem perceber que ela é um autista, certo?